Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno 2. O foco aqui são dois pilares, fundamentais do direito civil: personalidade e capacidade. Nossa missão é, então, entender a jornada completa de uma pessoa perante a lei. Desde o momento exato em que ela existe juridicamente, sabe? E aí como ela exerce seus direitos e, claro, o que acontece quando essa jornada termina. Exato. E é fundamental o pessoal entender que isso não é só teoria, né? Esses conceitos são a base de quase tudo na prática jurídica. É o que define quem pode assinar uma escritura no tabelionato, como se registra um nascimento, um óbito. E, no fim das contas, como a gente garante o princípio máximo da dignidade da pessoa humana, que vem lá da Constituição. É o alicerce mesmo. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, literalmente. O artigo 2º do Código Civil, ele já parece lançar um quebra-cabeça logo de cara, né? Ele diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento, com vida. Mas na mesma frase ele continua: a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Peraí, isso soa meio contraditório. Como é que a personalidade começa no nascimento se já tem direito antes? Essa é a pergunta de $1 milhão. E olha, isso movimentou a doutrina por décadas. Existia uma corrente mais antiga, a teoria natalista, que pegava a primeira parte do artigo ao pé da letra. Para eles, o nascituro era tipo uma mera expectativa de pessoa. Uma expectativa. Isso, com uma expectativa de direitos. Só que essa teoria, ela não conseguia explicar umas coisas práticas. Como é que uma expectativa recebe uma doação, por exemplo? Ou tem direito a uma indenização? A conta simplesmente não fechava. Certo. Era uma visão que criava mais problemas do que soluções práticas, então. E qual foi o caminho que o direito brasileiro escolheu para resolver essa questão? O caminho foi a teoria concepcionista. E essa hoje é a visão dominante, sabe? Principalmente no STJ. Para quem está se preparando em alto nível, é essa que importa. Essa teoria diz o seguinte, de forma bem indireta: o nascituro já é pessoa. Ele tem personalidade jurídica desde o momento da concepção. Ah, então ele já é considerado pessoa? Exato. E essa visão se alinha muito melhor com a Constituição e com os tratados de direitos humanos que protegem a vida de uma forma muito mais ampla. Ok, então se a teoria que venceu diz que o nascituro já é pessoa, a gente volta para a pergunta inicial. Como que a gente concilia isso com aquela parte do artigo que exige o nascimento com vida? Parece que ainda ficou uma ponta solta aí, né? A solução que a doutrina encontrou e que o professor Lessa destaca de uma forma brilhante no material é uma distinção conceitual. A gente não tem um tipo de personalidade só, mas dois, que coexistem. Pensa assim, existe a personalidade jurídica formal ou existencial. Essa o nascituro adquire já na concepção. Na concepção. Isso. É como se ele ganhasse um título de cidadania para o mundo dos direitos. Isso garante a ele direitos fundamentais. Direito à vida, a um nome, à imagem, a alimentos. E qual a consequência prática disso? Isso muda alguma coisa no mundo real, no dia a dia? Muda tudo. Tudo. Por ter essa personalidade formal, um feto que morre num acidente de carro, por exemplo, ele sofreu um dano moral próprio. Ah, interessante. E a família pode buscar reparação por isso. Outro exemplo fantástico que o professor Lessa menciona é o do natimorto, aquele que infelizmente nasce sem vida. O CNJ, pelo provimento 63, reconhece o direito dele a ter um nome e um registro. Justamente porque ele existiu como pessoa, ele teve essa personalidade formal. Ele não é um nada jurídico. Entendi. Então, a personalidade formal protege a existência, a dignidade. Mas e os direitos que envolvem patrimônio? Uma herança, a doação de um imóvel, como fica isso? Aí é que entra a segunda categoria. A personalidade jurídica material ou patrimonial. Essa sim, ela está sujeita a uma condição. Ela fica, como a gente diz no direito, sob uma condição suspensiva. Condição suspensiva, que seria o quê? O nascimento com vida para que o nascituro possa, de fato, herdar uma fortuna ou ser dono de um imóvel que doaram para ele,
ele precisa nascer e respirar, nem que seja por um único instante. Se ele nascer sem vida, a condição não se cumpre. E aquela doação, ou a herança, é como se nunca tivesse existido. O negócio jurídico se desfaz. Agora sim. Agora o quebra-cabeça se encaixou perfeitamente. Então, na prática de um cartório, como isso funciona? Vamos imaginar. Um avô quer doar um apartamento para o neto que ainda vai nascer. O tabelião pode lavrar essa escritura? Pode e deve. A escritura de doação é perfeitamente válida, porque o donatário, que é o nascituro, já é um sujeito de direito com personalidade formal. Ok. O tabelião vai lavrar o ato. E aí, no registro de imóveis, esse título pode ser levado a registro. A propriedade vai ser registrada no nome do nascituro, mas o registrador vai fazer uma anotação, sabe? Indicando que a consolidação total da propriedade depende da comprovação do nascimento com vida. Ah, fica essa pendência. Exato. Quando o bebê nascer, os pais levam a certidão de nascimento ao cartório e pronto, a condição está cumprida, a propriedade é definitiva. É fascinante como o direito cria esses mecanismos para acompanhar a própria vida, né? E bom, se o começo da personalidade é tão cheio de detalhes, imagino que o fim também seja. O Código Civil diz, lá no artigo 6º, que a existência da pessoa termina com a morte. Mas a morte para o direito é só um evento ou existem, sei lá, diferentes tipos de morte? Existem diferentes modalidades, sim. Porque a vida real, ela apresenta cenários muito diferentes. E a morte é o fato jurídico que talvez gere as consequências mais imediatas e profundas. Ela abre a sucessão, ou seja, a herança é transmitida na hora para os herdeiros. É o famoso droit de Saizine. Justamente. Além disso, a morte dissolve o casamento, extingue o poder familiar, a vida da pessoa se encerra e o patrimônio dela começa uma nova jornada. E só para deixar claro para o pessoal, o que seria esse droit de Saizine em termos mais simples? É uma ficção jurídica. Significa que, no exato segundo da morte, a posse e a propriedade de todos os bens do falecido pulam direto para os herdeiros. Não existe um vácuo de tempo, um momento em que os bens ficam sem dono, sabe? Entendi. É uma transmissão automática, imediata, mesmo que o inventário e toda a papelada só venham muito tempo depois. Perfeito. E sobre os tipos de morte que você mencionou, qual seria o primeiro e mais óbvio? O primeiro é a morte real. É a morte constatada física. E aqui tem um detalhe importante, hein? O critério que o Brasil adota pela lei de transplantes não é mais a parada do coração. Não é? Não. É a morte encefálica. A cessação completa e irreversível da atividade do cérebro. E a prova disso, claro, é o atestado de óbito emitido por um médico. Mas, e aqui tem um ponto que pode ser uma pegadinha de prova que a FGV adora. Opa, atenção aí. A lei prevê uma exceção. Em locais muito remotos, onde não tem médico, o artigo 77 da Lei de Registros Públicos permite que 2 testemunhas qualificadas atestem o óbito. Nossa, uma solução bem pragmática para a realidade do Brasil. Exatamente. E quando não tem um corpo para ser examinado? Tipo, num grande desastre. Aí a gente entra na segunda modalidade, a morte presumida sem declaração de ausência. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Ela se aplica em situações onde a morte é, extremamente provável, mas é impossível ou muito difícil achar o corpo. Brumadinho, por exemplo. Exato. Pense em Brumadinho, Mariana, um naufrágio, um militar que desaparece em campanha. Nesses casos, os interessados entram com uma ação de justificação judicial, provam os fatos e o juiz declara a morte. E aqui a sucessão é definitiva e imediata. E a terceira modalidade? Imagino que seja para os casos menos evidentes. Justamente. É a morte presumida com declaração de ausência. Essa se aplica àquela situação clássica de filme, sabe? A pessoa some. Desaparece sem deixar rastros e sem estar numa situação de perigo óbvio. O processo aqui é muito mais longo, mais cauteloso, é dividido em fases. Como funciona? Primeiro, nomeiam um curador para administrar os bens do ausente. Depois de um tempo, abre-se a sucessão provisória. Aí os herdeiros recebem os bens, mas com restrições.
E só muitos anos depois, geralmente 10 anos após a sucessão provisória, é que se pode pedir a sucessão definitiva. E só então a morte é presumida legalmente. É um sistema bem escalonado, bem cuidadoso, e dentro desse tema do fim da vida tem um conceito que sempre aparece em prova, em discussões complexas, a comoriência. O que exatamente ela significa e por que é tão importante? A comoriência é uma daquelas regras que parecem um detalhe técnico, mas que podem mudar o destino de um patrimônio inteiro. Ela acontece quando duas ou mais pessoas que seriam herdeiras uma da outra morrem na mesma ocasião. Um acidente de avião. Isso, um acidente de avião, um naufrágio. E não tem como a gente determinar quem morreu primeiro. A lei, então, presume que elas morreram no mesmo instante. E qual é a consequência drástica disso? A consequência é que não há transmissão de direitos entre os comorientes. Um não herda do outro. O exemplo que o professor Lessa traz no caderno é perfeito para ilustrar isso. Imagina um casal, sem filhos e sem pais vivos. Eles morrem num acidente de carro. Certo. Se for declarada a comoriência, o patrimônio do marido vai para os herdeiros dele, os irmãos, por exemplo, e o patrimônio da esposa vai para os herdeiros dela, cada um para o seu lado. Ok, dividido. Agora, imagina que a perícia consegue provar que o marido morreu 1 minuto antes da esposa. Nesse caso, ela, como herdeira dele, herdou todo o patrimônio dele naquele minuto. 1 minuto depois ela morre e transmite tudo o patrimônio dela, mais o que ela herdou dele para a família dela. A família do marido não recebe nada. Nossa, a diferença é brutal. Totalmente. A ordem dos fatores altera completamente o produto. Uau! Isso nos leva então ao nosso próximo pilar. A gente já estabeleceu quem é pessoa e como a existência termina. Agora, como essa pessoa age no mundo jurídico? Se personalidade é ter aptidão para direitos, capacidade é a ferramenta para exercê-los. E nesse campo a gente teve uma mudança sísmica recente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Uma revolução, sem exagero nenhum. A Lei 13.146 de 2015, o Estatuto, mudou o paradigma da capacidade civil no Brasil. Antes dela, o sistema era paternalista. A lei olhava a deficiência e, por uma presunção, tirava da pessoa a capacidade de decidir. Impunha um curador. O Estatuto inverteu essa lógica. A nova regra de ouro é: a deficiência, seja qual for, não afeta por si só a plena capacidade civil. A pessoa com deficiência é, em regra, plenamente capaz. Então, aquela ideia antiga de que uma pessoa com alguma deficiência intelectual, por exemplo, seria incapaz para a lei, isso não existe mais. Não mais como regra geral. A curatela, que antes era usada à torta e à direito, hoje é uma medida absolutamente excepcional. É aplicada de forma restrita a atos de natureza patrimonial e sempre de maneira proporcional. E mais, o Estatuto trouxe uma ferramenta nova e fantástica, a tomada de decisão apoiada. Ah, TDA. Exato. Nela, a própria pessoa com deficiência escolhe 2 pessoas de confiança para lhe dar apoio na hora de tomar decisões importantes. Mas a palavra final continua sendo dela. O foco mudou da proteção que incapacita para o apoio que promove a autonomia. Com essa revolução toda, como ficou o mapa da capacidade hoje? Quem a lei ainda considera que precisa de representação ou de assistência? O mapa ficou bem mais simples, bem mais limpo. No topo, temos os absolutamente incapazes, lá no artigo 3º do Código. E a regra aqui é categórica. Hoje, apenas os menores de 16 anos. Só eles. Nenhuma outra condição, nenhuma doença ou deficiência coloca um adulto nessa categoria. E qualquer ato que um menor de 16 anos pratique sozinho, tipo assinar um contrato de compra, é nulo. Nulo. É como se o ato nunca tivesse existido para o direito. Certo. A incapacidade absoluta ficou restrita à idade, então. E a relativa? Os relativamente incapazes estão no artigo 4º. Nesse grupo, a gente tem os maiores de 16 e menores de 18 anos, Ok. os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Pessoas que, por uma causa temporária ou permanente, não conseguem exprimir sua vontade. Alguém em coma, por exemplo. Exatamente. E os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam o patrimônio de forma compulsiva, descontrolada.
Para esse grupo, o ato praticado sem assistência de um curador ou dos pais não é nulo, mas sim anulável. Anulável. Isso, ou seja, ele pode ser validado depois ou pode ser desfeito. Essa diferença entre nulo e anulável é crucial na prática, né? Então, o caminho padrão para capacidade plena é completar 18 anos. Mas o direito, como a gente viu, tem suas nuances. Existem atalhos para se tornar adulto aos olhos da lei antes da hora. Sim, existem. É o que a gente chama de emancipação, que é a antecipação da capacidade civil plena. E olha, é um caminho sem volta, é irrevogável. O artigo 5º do Código prevê 3 modalidades. A primeira é a emancipação voluntária. Pode ser concedida pelos pais, juntos, através de uma escritura pública feita em tabelionato de notas. A partir de que idade? Para o filho ou filha que já tenha completado 16 anos. E para essa escritura ter efeito perante todo mundo, ela precisa ser registrada lá no livro E do Registro Civil. E se os pais não concordarem entre si? Ou se o jovem não tiver pais? Aí entram as outras 2 formas. A segunda é a emancipação judicial, concedida por um juiz, também a partir dos 16. Ela acontece, por exemplo, quando o menor está sob tutela ou justamente quando tem um conflito de vontades entre os pais. A sentença do juiz também vai ser registrada no livro E. E, por fim, tem a emancipação legal, que é a mais interessante. Ela é automática. Automática? Isso, ela acontece como consequência de certos atos da vida, sem precisar da vontade dos pais ou de um juiz. E que atos seriam esses que emancipam alguém automaticamente? São eles: o casamento, o exercício de emprego público efetivo, a colação de grau em curso de ensino superior, que é mais raro, mas pode acontecer com superdotados, e o mais comum na prática, o estabelecimento de uma economia própria. Ou seja, se o jovem de 16 ou 17 anos tem seu próprio negócio ou um emprego com carteira assinada que garante seu sustento, ele se torna plenamente capaz. Ótimo. Para a gente amarrar todo esse conhecimento, vamos fazer aquela revisão rápida, tipo um fichamento estratégico destacando os pontos mais importantes que a gente discutiu? Perfeita ideia. O material do professor Lessa propõe exatamente isso. Para começar, uma frase de impacto para sintetizar tudo. A personalidade é o palco, a capacidade é a atuação. Boa. Todos nós temos o palco desde a concepção, mas alguns precisam de um diretor, que é o representante, para os absolutamente incapazes, ou de um ponto no ouvido, o assistente, para os relativamente incapazes, para que a atuação em cena seja válida. Adorei a analogia. Qual seria o ponto-chave sobre o nascituro que não dá para esquecer? O ponto crucial é lembrar da condição suspensiva. Ele precisa nascer com vida para consolidar a propriedade de bens. Ele tem o direito à doação desde o útero, mas só virá dono de fato se respirar que fora. E para fechar, um detalhe de interdisciplinariedade e um conceito-chave final. A interdisciplinariedade com RCPN é a diferença de onde se registra cada tipo de morte presumida. A morte sem ausência, aquela dos desastres, gera um registro de óbito direto no livro C, o livro comum de óbitos. Certo. Já a morte com ausência, aquele processo longo, tem seus atos registrados no livro E, o livro dos atos especiais. E como conceito-chave, vamos lembrar do pródigo. A incapacidade dele não é total, é restrita só aos atos que podem diminuir o patrimônio dele, como vender bens ou pegar empréstimos. Para casar, votar, reconhecer um filho, ele é plenamente capaz. A evolução do direito, especialmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos mostra um movimento muito claro. Sair de um sistema que exclui quem não se encaixa no padrão de capacidade plena para um sistema que inclui e oferece ferramentas de apoio, como a tomada de decisão apoiada. A reflexão que fica é: em que outras áreas da vida e do direito a gente poderia substituir rótulos rígidos por mecanismos de suporte, focando sempre na autonomia e na dignidade? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!